Olá, começamos mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje para falar de um assunto muito importante que é ondas de doenças infecciosas que podem surgir com as inundações do Rio Grande do Sul. Segundo evidências colhidas a partir de outras grandes enchentes que ocorreram no mundo em anos recentes, grandes inundações como a do Rio Grande do Sul normalmente são seguidas de 3 ondas de doenças. A tendência é de aumento nos casos de diversas doenças infecciosas, como diarreias, problemas respiratórios, leptospirose, hepatite e a dengue. Eu estou recebendo aqui para falar sobre isso a doutora Marília Turque, que é infectologista. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Bom dia, obrigada por essa possibilidade de falar de um assunto tão importante, que são essas doenças agora, nesse momento tão catastrófico das enchentes do Rio Grande do Sul. Prazer receber a senhora aqui. Doutora, quais são as principais ondas de doenças infecciosas esperadas após grandes inundações como ocorreram em Rio Grande do Sul? Essa catástrofe no Rio Grande do Sul tem uma proporção maior do que tudo aquilo que já vivenciamos aqui no Brasil. Mas com a experiência, como você bem colocou no início, de outras enchentes que tivemos aqui no Brasil, tanto no Rio Grande do Sul, na Bahia, São Paulo, em outros países, e conhecendo a dinâmica das doenças infecciosas, se espera um aumento de várias delas. E quais seriam, então, por que se fala em ondas? Ondas quer dizer, elas não vão chegar todas ao mesmo tempo. É claro que nem sempre a gente consegue ter essa dimensão exata da magnitude dessas doenças que virão e qual a sequência. Mas por que elas têm sequências diferentes? Depende do tempo de incubação. Ou seja, a partir do momento que a pessoa entra em contato com agente infectante, desenvolver ou não doença depende de quanto esse organismo demora para se manifestar. Então, o que se espera nesse primeiro momento? Qual é o risco e que se tem que tomar medidas para evitar, para diminuir esse risco? São as doenças de transmissão pela água, sobretudo as doenças diarreicas. Por quê? Porque ali aquela água está contaminada, animais mortos, esgoto que rompeu, a lama mesmo, Então, né? a grande dificuldade de ter água de boa qualidade, muitas vezes as pessoas se expõem, é o que tem naquele momento, e acabam ou ingerindo água que não está de boa qualidade, ou alimentos também que foram contaminados. E aí uma das preocupações, um dos riscos, são as doenças diarreicas. Doenças diarreicas que podem ser muito graves. Então você já tem uma população vulnerável, fora da sua casa, em aglomerados, e esses surtos de diarreia, sobretudo nos extremos da vida, crianças pequenas, idosos, pessoas que têm outras doenças, têm repercussões graves, podem ter repercussões importantes. Outro tipo de problema que às vezes aparece precoce são as infecções na pele, tá? Ou por ferimentos, numa situação tão catastrófica como aquela, machucados, lesões, e aí essas feridas podem infeccionar. Então, as diarreias, as doenças infecciosas na pele, as dermatites, doenças também, infecções às vezes ligadas à umidade. Então, ficar com os pés muito úmidos, fungos, aparecimento de fungos. Esses normalmente essas dermatites vão ter um curso mais arrastado. Mas as diarreias podem ter um quadro bastante exuberante. Doutora, e o tempo de incubação de vírus e bactérias? Quanto tempo fica numa pessoa? Nesse caso, então, dessa chamada de primeira onda das diarreias, normalmente é muito rápido. Entre ingerir uma água ou um alimento contaminado, a diarreia pode aparecer 24 horas depois, 2 dias depois, mas normalmente é um período bastante curto. E essa pessoa, ou esses indivíduos com diarreia, dependendo da situação onde estão alojados, da falta de estrutura básica, também podem contaminar outras pessoas, da falta de água para lavar as mãos. Então, o período de incubação das doenças
diarreicas é curta. Pois tem uma onda de doença respiratória. Isso que eu ia perguntar Doença agora, respiratória. porque lá agora é o frio, né? O frio, e no Rio Grande do Sul a gente sabe que o frio é intenso. E as pessoas foram para abrigos, né? E todo mundo junto. E essas doenças respiratórias? Isso, essa é uma grande preocupação, porque vem agora nesse aglomerado de pessoas, com condições ali, abrigos de diferentes possibilidades de proteção. Na maioria das vezes, número muito grande de pessoas em abrigos, alojamentos improvisados. Então, as doenças respiratórias, normalmente no inverno, na época fria, que agora está no sul, e numa situação de aglomeração, existe uma facilidade maior de transmissão, e essa é uma grande preocupação. Uhum. E aí, uma das medidas fundamentais vacinas são fundamentais. Depois, eu acho que vale a pena a gente falar, detalhar sobre a questão das vacinas. Mas o que infecções respiratórias que preocupam muito, as virais, que o período de incubação aí pode ser, em média, de 3 a 7 dias, influenza, covid, vírus sincicial respiratório e vários outros pneumonia, vírus. né? Isso. Nas crianças, que é muito perigoso. E aí, normalmente, começa com um quadro viral e, nesses extremos, nas pessoas mais vulneráveis, pode evoluir para a pneumonia. E lembrando que tem também muitas pessoas que passaram por uma situação muito dramática de aspirar água, de quase afogamento. Uhum. Então, essa é uma lesão pulmonar a mais que vai predispor a doenças respiratórias. Pessoas que já têm doença de base, os cardiopatas, os pneumopatas, que muitas vezes com a enchente perderam a sua medicação habitual. Né? Ficam mais os diabéticos descompensados ficam mais vulneráveis a ter quadros respiratórios graves, e aí as pneumonias. Doutora, com essas grandes catástrofes, principalmente enchentes, a gente vê surgimentos de doenças que até pouco tempo a gente não falava tanto, né? Que eram praticamente extintas por causa dos cuidados, que é como a leptospirose. Explica pra gente o que é leptospirose e quais são os sintomas. Essa é uma pergunta muito importante mesmo, obrigada por fazê-la, para alertar sobre o que é a leptospirose. A leptospirose é uma doença causada por uma bactéria, que é a leptospira, que é encontrada na urina de vários animais, e principalmente o rato, se a gente pensar no ambiente urbano. Então, imagina uma situação tão dramática como tem sido visto no Rio Grande do Sul, com destruição de casas, de redes de esgoto, saneamento, animais mortos. Então, aquela água tem um risco de estar contaminada com essa bactéria, né? E ela vai penetrar no organismo pela pele ou pela ingesta de água contaminada. Quem tem maior risco? Quem ficou mais exposto à água, à contaminação, ou no momento da cheia, ou quando desce, que as casas ainda, os prédios que estão de pé ainda, com muita lama. Né? Então, essa bactéria, o período de incubação, em média, é de 7 dias, de 7 a 10 dias. E as manifestações clínicas são parecidas com várias doenças, da febre, da dor no corpo, importante, dor muscular. E nos casos mais graves, uma agressão no fígado, uma hepatite por essa bactéria e uma alteração na função renal. Então, tem quadros leves, semelhante a outras infecções, às vezes virais, como dengue, e quadros muito graves que a pessoa precisa ser diagnosticada precoce, muitas vezes internada, para serem feitas medidas de tratamento para essas agressões no rim, no fígado. Recente, agora, essa semana, o Ministério da Saúde, junto com a Secretaria Estadual no Rio Grande do Sul e as sociedades médicas especialistas nessa área, fizeram uma orientação, sobretudo para os socorristas, porque os socorristas ficam ali vulneráveis, fazendo o melhor, etc., mas se expõem. Então, existe uma medida de prevenção antes que a pessoa tenha sintoma,
com um determinado tipo de medicação em relação à leptospirose. Não é para automedicar, as pessoas não devem tomar remédio sem diagnóstico, mas avaliado o risco, os socorristas ou pessoas que tiveram uma situação de muita exposição estão sendo orientadas pelas equipes de saúde a usar essa medicação. Para a leptospirose, não existe vacina. Não até o momento. existe, isso. Mas tem outra doença que tem vacina, mas que em grandes catástrofes a gente vê, que não é todo mundo que se vacina, vê ela aparecendo, que é o tétano, né? Quais são esses sintomas do tétano e como se prevenir? Olha, o tétano é um exemplo de doença imunoprevenível, ou seja, que a vacina contra tétano consegue evitar. Então, a gente tem um grande sucesso, vou dizer, no Brasil, na prevenção de tétano. E o tétano, aquele neonatal, que a criança pegava, às vezes, quando o umbigo não era bem cuidado, etc., esse está erradicado. Mas o tétano acidental viria o seguinte: a pessoa se machuca com algum material, madeira, né? prego, não precisa de prego, ferro, qualquer coisa que possa ter aí esse esporo e num período também relativamente curto, pode aí de 10 dias apresentar manifestações que caracterizam. Olá, começamos mais um podcast Tudo Junto e Misturado, e hoje para falar de um assunto muito importante, que é ondas de doenças infecciosas que podem surgir com as inundações do Rio Grande do Sul. Segundo evidências colhidas a partir de outras grandes enchentes que ocorreram no mundo em anos recentes, grandes inundações como a do Rio Grande do Sul normalmente são seguidas de 3 ondas de doenças. A tendência é de aumento nos casos de diversas doenças infecciosas, como diarreias, problemas respiratórios, leptospirose, hepatite e a dengue. Eu estou recebendo aqui para falar sobre isso a doutora Marília Turque, que é infectologista. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Bom dia, obrigada por essa possibilidade de falar de um assunto tão importante, que são essas doenças agora, nesse momento tão catastrófico das enchentes do Rio Grande do Sul. Prazer receber a senhora aqui. Doutora, quais são as principais ondas de doenças infecciosas esperadas após grandes inundações como ocorreram em Rio Grande do Sul? Essa catástrofe no Rio Grande do Sul tem uma proporção maior do que tudo aquilo que já vivenciamos aqui no Brasil. Mas com a experiência, como você bem colocou no início, de outras enchentes que tivemos aqui no Brasil, tanto no Rio Grande do Sul, na Bahia, São Paulo, em outros países, e conhecendo a dinâmica das doenças infecciosas, se espera um aumento de várias delas. E quais seriam, então, por que se fala em ondas? Ondas quer dizer, elas não vão chegar todas ao mesmo tempo. É claro que nem sempre a gente consegue ter essa dimensão exata da magnitude dessas doenças que virão e qual a sequência. Mas por que elas têm sequências diferentes? Depende do tempo de incubação. Ou seja, a partir do momento que a pessoa entra em contato com agente infectante, desenvolver ou não doença depende de quanto esse organismo demora para se manifestar. Então, o que se espera nesse primeiro momento? Qual é o risco e que se tem que tomar medidas para evitar, para diminuir esse risco? São as doenças de transmissão pela água, sobretudo as doenças diarreicas. Por quê? Porque ali aquela água está contaminada, animais mortos, esgoto que rompeu, a lama mesmo. Então, né? a grande dificuldade de ter água de boa qualidade, muitas vezes as pessoas se expõem, é o que tem naquele momento, e acabam ou ingerindo água que não está de boa qualidade, ou alimentos também que foram contaminados. E aí uma das preocupações, um dos riscos, são as doenças diarreicas. Doenças diarreicas que podem ser muito graves. Então você já tem uma população vulnerável, fora da sua casa, em aglomerados, e esses surtos de diarreia, sobretudo nos extremos da vida, crianças pequenas, idosos, pessoas que têm outras doenças,
tem repercussões graves, podem ter repercussões importantes. Outro tipo de problema que às vezes aparece precoce são as infecções na pele, né? Ou por ferimentos, numa situação tão catastrófica como aquela, machucados, lesões, e aí essas feridas se infeccionam, podem infeccionar, né? Então, as diarreias, as doenças infecciosas na pele, as dermatites, doenças também, infecções às vezes ligadas à umidade. Então, ficar com os pés muito úmidos, fungos, aparecimento de fungos. Né? Esses normalmente são, essas dermatites vão ter um curso mais arrastado. Mas as diarreias podem ter um quadro bastante exuberante. Doutora, e o tempo de incubação de vírus e bactérias? Quanto tempo fica numa pessoa? Nesse caso, então, dessa chamada de primeira onda das diarreias, normalmente é muito rápido. Entre ingerir uma água ou um alimento contaminado, a diarreia pode aparecer 24 horas depois, 2 dias depois, mas normalmente é um período bastante curto. E essa pessoa, ou esses indivíduos com diarreia, dependendo da situação onde estão alojados, da falta de estrutura básica, também podem contaminar outras pessoas, da falta de água para lavar as mãos. Então, o período de incubação das doenças diarreicas é curto. Pois tem uma onda de doença respiratória. Isso que eu ia perguntar agora, porque lá agora é o frio, né? O frio, e no Rio Grande do Sul a gente sabe que o frio é intenso. E as pessoas foram para abrigos, né? E todo mundo junto. E essas doenças respiratórias? Essa é uma grande preocupação, porque vem agora nesse aglomerado de pessoas, com condições ali, abrigos de diferentes possibilidades de proteção. Na maioria das vezes, número muito grande de pessoas em abrigos, alojamentos improvisados. Então, as doenças respiratórias, normalmente no inverno, na época fria, que agora está no sul, e numa situação de aglomeração, existe uma facilidade maior de transmissão, e essa é uma grande preocupação. E aí, uma das medidas fundamentais vacinas são fundamentais. Depois, eu acho que vale a pena a gente falar, detalhar sobre a questão das vacinas. Mas o que infecções respiratórias que preocupam muito, as virais, que o período de incubação aí pode ser, em média, de 3 a 7 dias, influenza, covid, vírus sincicial respiratório e vários outros pneumonia, vírus. né? Isso. Nas crianças, que é muito perigoso. E aí, normalmente, começa com um quadro viral e, nesses extremos, nas pessoas mais vulneráveis, pode evoluir para a pneumonia. E lembrando que tem também muitas pessoas que passaram por uma situação muito dramática de aspirar água, de quase afogamento. Então, essa é uma lesão pulmonar a mais que vai predispor a doenças respiratórias. Pessoas que já têm doença de base, os cardiopatas, os pneumopatas, que muitas vezes com a enchente perderam a sua medicação habitual. Né? Ficam mais os diabéticos descompensados ficam mais vulneráveis a ter quadros respiratórios graves, e aí as pneumonias. Doutora, com essas grandes catástrofes, principalmente enchentes, a gente vê surgimentos de doenças que até pouco tempo a gente não falava tanto, né? Que eram praticamente extintas por causa dos cuidados, que é como a leptospirose. Explica pra gente o que é leptospirose e quais são os sintomas. Essa é uma pergunta muito importante mesmo, obrigada por fazê-la, para alertar sobre o que é a leptospirose. A leptospirose é uma doença causada por uma bactéria, que é a leptospira, que é encontrada na urina de vários animais, e principalmente o rato, se a gente pensar no ambiente urbano. Então, imagina uma situação tão dramática como tem sido visto no Rio Grande do Sul, com destruição de casas, de redes de esgoto, saneamento, animais mortos. Então, aquela água tem um risco de estar contaminada com essa bactéria, né? E ela vai penetrar no organismo pela pele ou pela ingesta de água contaminada. Quem tem maior risco? Quem ficou mais exposto
a água, a contaminação, ou no momento da cheia, ou quando desce, que as casas ainda, os prédios que estão de pé ainda, com muita lama. Né? Então, essa bactéria, o período de incubação, em média, é de 7 dias, de 7 a 10 dias. E as manifestações clínicas são parecidas com várias doenças, da febre, da dor no corpo, importante, dor muscular. E nos casos mais graves, uma agressão no fígado, uma hepatite por essa bactéria e uma alteração na função renal. Então, tem quadros leves, semelhante a outras infecções, às vezes virais, como dengue, e quadros muito graves que a pessoa precisa ser diagnosticada precoce, muitas vezes internada, para serem feitas medidas de tratamento para essas agressões no rim, no fígado. Recente, agora, essa semana, o Ministério da Saúde, junto com a Secretaria Estadual no Rio Grande do Sul e as sociedades médicas especialistas nessa área, fizeram uma orientação, sobretudo para os socorristas, porque os socorristas ficam ali vulneráveis, fazendo o melhor, etc., mas se expõem. Então, existe uma medida de prevenção antes que a pessoa tenha sintoma, com um determinado tipo de medicação em relação à leptospirose. Não é para automedicar, as pessoas não devem tomar remédio sem diagnóstico, mas avaliado o risco, os socorristas ou pessoas que tiveram uma situação de muita exposição estão sendo orientadas pelas equipes de saúde a usar essa medicação. Para a leptospirose, não existe vacina. Não existe, isso. Mas tem outra doença que tem vacina, mas que em grandes catástrofes a gente vê, que não é todo mundo que se vacina, vê ela aparecendo, que é o tétano, né? Quais são esses sintomas do tétano e como se prevenir? Olha, o tétano é um exemplo de doença imunoprevenível, ou seja, que a vacina contra tétano consegue evitar. Então, a gente tem um grande sucesso, vou dizer, no Brasil, na prevenção de tétano. E o tétano, aquele neonatal, que a criança pegava, às vezes, quando o umbigo não era bem cuidado, etc., esse está erradicado. Mas o tétano acidental viria o seguinte: a pessoa se machuca com algum material, madeira, né? Prego, não precisa de prego, ferro, qualquer coisa que possa ter aí esse esporo e num período também relativamente curto, pode aí de 10 dias apresentar manifestações que caracterizam predominantemente por contratura muscular. O tétano é uma doença muito grave. Né? O tétano, a pessoa normalmente não tem febre no começo, só se tiver infecção por outra bactéria. Não tem febre, mas começa a ter dor e contratura em alguns locais. Quando é na boca, fica quase com aquele riso sardônico, não dá conta de mastigar. Olha só. Tem crises muito dolorosas de contratura muscular. Então, o tétano é uma das vacina contra tétano, que as equipes de saúde estão orientando. E todo mundo que não tomou 3 doses... Tem que tomar. Ou se a pessoa não sabe, olha, imagina, perdeu tudo, que cartão de vacina ninguém tem. Não acha, não. Em situação normal, cartão de vacina é difícil. Numa situação como essa, e a memória. Muitas vezes a pessoa fala, mas não sei se eu tomei. Na dúvida, o que está sendo feito é vacinar contra tétano. Olha só. É uma vacina segura, não tem contraindicação, grávidas, crianças, etc. Então, essa avaliação de quem tomar, quando tomar, está sendo feita, e essa é uma das vacinas que está sendo ofertada ou que está na programação para ser oferecida para as pessoas de maior risco. Da mesma maneira que a vacina da gripe, a vacina de Covid, de tétano, grávidas ainda precisa de algumas outras, difteria, né?
desculpa, a coqueluche, corrigindo, a coqueluche, sobretudo, é uma doença grave que também fica está bem controlada, mas em crianças pequenas e grávida é um problema. Então, a vacina da coqueluche. Hepatite. Não, desculpa, pode perguntar, porque você me fez várias perguntas tão boas e interessantes. Não, pode. A senhora que manda aqui, pode continuar. Não, vai me direcionando para que a gente foque naquilo que eu acho que traga esclarecimentos. As hepatites, tem vários vírus que causam hepatites. Nesse cenário de enchente, a maior preocupação é com a hepatite do tipo A. Por quê? Porque ela é transmitida pela água e por alimentos contaminados. E a hepatite do tipo B. A vacina da hepatite do tipo A está na rede pública já há alguns anos. Uma grande parte da população, mesmo sem sintomas, já teve contato com hepatite A e já está protegida. Olha só. Ela pode ser assintomática, mas numa situação como essa, pessoas que não foram vacinadas, ou que não sabem se foram vacinadas, tendo disponibilidade, essa é uma vacina muito interessante para evitar essa hepatite. O que essa hepatite causa? É aquela que dá náusea, dá vômitos, pode dar aquela icterícia, o olho amarelado, e uma agressão no fígado de graus variados. Essa agressão pode ser leve, pouco sintoma, mas ela pode ser tão grave que pode entrar em falência hepática. Né? Então, felizmente, esse extremo é raro, mas é uma das preocupações. E o período de incubação aí é um pouco maior. Varia aí de 15 dias até um mês. Então, é por isso que fala em ondas. Primeiro as diarreias, as doenças respiratórias, as hepatites. Por isso que a gente fala em ondas, porque tem um tempo de incubação. Período de incubação das diferentes doenças. O que não impede que elas possam, em determinado cenário epidemiológico, virem juntas. Então, está tendo surto de diarreia, começa de doença respiratória, as gripes, as pneumonias. Né? Então, por isso é um cenário que preocupa. Doutora, e tem algum aspecto de higiene que eu posso utilizar para não pegar a hepatite, ou é só vacina mesmo? Olha, as medidas de higiene são fundamentais e aí entrariam água de boa qualidade. Então, sem dúvida nenhuma, a água é que tem sido um grande apelo para água de boa qualidade, de diferentes maneiras. A possibilidade de higiene de frutas, legumes, de poder alimentos cozidos. Mas imagina naquela situação que a gente vê aqueles abrigos. Não tem como. Então, alguns melhor estruturados, mas a questão da limpeza, higiene das mãos, lavar as mãos, porque ao tocar, se a mão está contaminada, da lama, da água, da enchente, etc., e leva um alimento na boca, pode estar levando, sim. Então, esses princípios que depende da água. A água é vida, a água é fundamental para tudo, né? Para a nossa subsistência como espécie humana. Precisamos aí realmente preservar o planeta naquilo que for possível para ter água para todos e de boa qualidade. Mas nesse momento é água e limpeza das frutas, dos alimentos, e o destino adequado das fezes, dos dejetos, porque a pessoa que está com hepatite A transmite. Se as fezes dela tem o vírus da hepatite do tipo A durante um tempo. Então, se não tem uma possibilidade de eliminação adequada desses dejetos, mantém o ciclo de contaminar outras pessoas. E precisa de isolamento ou não? Não, numa situação como essa, essas medidas de higiene são suficientes, são adequadas. Respiratória, pessoas com sintomas, se possível, fazer aquilo que chama de isolamento de coorte. Não colocar pessoas, sabidamente, com um quadro viral, gripal, junto com as que não têm. Isso é o ideal. É possível? Então, máscara na medida do possível. Né? Doutora, muito obrigada. Nosso tempo é muito curto, mas foi muito bom. E a importância de se vacinar, né, doutora? Que previne doenças até em grandes catástrofes, né? Isso. Muito obrigada, Mais uma vez, eu que agradeço essa possibilidade de falar desse assunto. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.